isso. Porque antes as pessoas olhavam para os astros, olhavam para as estrelas. Um dia houve civilização sem luz. Sim. Civilização sem energia elétrica. Dessa época já dava muito mais para ver o céu. E nessa mesma época, o ser humano não tinha ainda formado a razão. Ou seja, a razão, renascentista, sabe? Da científica, de tipo, o que é real, o que não é, sabe? Então, os símbolos e os mitos, as histórias que eles contavam, de acordo com as observações que eles tinham das estrelas no céu, eram formas de guiar eles ali nessa vida. Tá? Então, em todas as suas origens, porque acontece, a astrologia ela é um estudo ancestral. Por ser um estudo ancestral também, enfim, milenar, ou seja, mais de 10 mil anos, né? A gente não sabe calcular, mas existem registros da astrologia pelo menos 25 mil anos antes de Cristo. Então, em diversas civilizações diferentes, ela se desenvolveu. Porque do povo, vamos supor, do povo potiguar que vivia aqui nas Américas, até um povo mesopotâmio, na época que estavam, né, vivos, olharam para o céu, desenvolveram leituras possíveis, histórias sobre esses desenhos e formas no céu. E quando os astros, né, no caso o Sol, a Lua, iam passando perto dessas historinhas, desses desenhos que eles formavam, se observava que certas coisas aconteciam, uma certa energia se percebia no ar, assim como quando a Lua estava aparecendo inteira, redonda, ou quando ela não estava aparecendo, no caso das fases da Lua, né? Então, a astrologia, ela se desenvolve, ela nasce em muitas civilizações, mas principalmente ali com os sumérios, né? Na verdade, antes dos sumérios, no Egito Antigo. E isso aqui vai até mesmo para a origem das astrologias. Hoje, o sistema astrológico que a gente usa para fazer um mapa astral, até nas leituras tradicionais, quais são os fundamentos astrológicos, quem desenvolveu esse sistema não foi as culturas onde ela nasceu. Por exemplo, a gente conhece o sistema da astrologia greco-romano, né? Só que até chegar a astrologia na Grécia e se desenvolverem esse sistema, ela já era utilizada e verbalizada ali de forma oral, né? Como uma sabedoria, uma filosofia, né? Quem sabe até uma crença, né? Se a gente for parar para pensar... Os esotéricos. Exato, no uso da época, até hoje, no caso. E desse processo de olhar os símbolos, mas não saber exatamente como ensinar o cálculo deles, aí vieram gregos e romanos e falaram, não, então vamos usar esse sistema e vamos, sabe, fazer aqui, aplicar um pouco da matemática da razão sobre ele, para fazer com que ele se reproduza e seja uma forma de pensar, uma forma de entender o tempo, o ciclo do tempo e das coisas da vida, né? Demorou para chegar na leitura individual, autoconhecimento, mas desde então sempre foi uma forma de medir o tempo e entender como é que ele percorria, através dessas historinhas que se formaram sobre as constelações no céu. Então, isso, a gente fala, toda cultura, todo povo teve o seu próprio tipo de astrologia. Então, se você for olhar nas mitologias indígenas, né, que não se chama mitologia, mas a cosmologia deles, eles também desenvolveram histórias para aquela forma das estrelas que eles viam, e cada história representa um arquétipo também. Sim. E aí, quando você vai ler ali, de acordo com esse símbolo deles, a astrologia, ou seja, a lógica dos astros, daquilo que estava sendo observado, é uma diferente dessa que a gente conhece, da mais tradicional, zodiacal. Tá? Então, acho que já começa por aí. A astrologia ela é um conhecimento, ela não é uma ciência. E aí vale uma grande questão, que a gente sempre se pergunta, mas por que não é uma ciência, se existem muitos debates sobre o que é o termo ciência, ao que pode ser utilizado uma ciência, né? Bom, a gente parte do pressuposto de que a ciência ela lida com estatística. Existe o principal tipo, quando você vai procurar o que significa, né, a ciência, ela lida com estatística, ela lida ali com a comprovação dos fatos, tal, com o teste das coisas, mas se forma uma estatística. Hoje, no caso, né, como a gente já vê que a astrologia ela ganhou um lugar totalmente para lidar entre ser humano para ser humano, tem como a gente colocar estatística no ser humano? Jane, Malu, vocês que são terapeutas, tem como? Não. A gente está falando de indivíduo, né? Entendeu? Indivíduo, Exatamente. individualidade.
de subjetividade. E mesmo que a gente não estivesse utilizando a astrologia para falar sobre indivíduos, ela ainda não seria uma ciência, porque ela é uma forma da gente calcular o tempo, assim como todos os calendários que existem. Sim. A gente usa o calendário grego-romano também, né? E ninguém e ninguém questionou quem é que se isso é verdade ou não, quem é que inventou que tal dia é tal dia, sabe? Tipo, ninguém questiona isso, mas é isso. A base da astrologia é uma coisa muito cosmológica e que integra muito o ser humano com algo que foi se perdendo ao longo do desenvolvimento da humanidade, que é essa coisa dos cíclicos. Os ciclos, né? O ciclo do dia, 12 horas de lua, 12 horas de sol. Sim. O ciclo de uma semana, uma fase da lua. Então, essa ideia cíclica do ser humano se perde e aí passa a não fazer sentido você guiar a sua leitura do tempo como uma leitura de ciclos, entendeu? Passa a se criticar essa visão, sabe? E é legal quando você fala aí de arquétipos, né? Então, mitos, arquétipos, de histórias que se repetiam, né, dessa coisa cíclica, mas também de uma espiral, né? Então, é como se a humanidade repetisse alguns ciclos e arquétipos e tal, mas já num outro... Quer dizer, eu estou passando por aquilo de um outro lugar.